NBC-TG, Estrutura Conceitual, capítulo 8, conceitos de capital e manutenção de capital. Então, o conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das entidades quando elaboram as suas demonstrações. Sob esse conceito, caixa investido ou poder de compra investido, capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido. Então, ativos líquidos, né, significam a mesma coisa que patrimônio líquido. Sob o conceito físico de capital, a capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade com base, por exemplo, nas unidades de produção diária. Então, aqui nós temos dois tipos de conceitos. O conceito de capital financeiro, que é o patrimônio líquido, ou ativos líquidos, significa a mesma coisa, né? Porque ativo líquido de passivo, ativo menos passivo, patrimônio líquido. E o conceito físico de capital, que é a capacidade operacional ou a capacidade produtiva, né? Por exemplo, unidade de produção diária. São dois conceitos diferentes de capital. A seleção do conceito apropriado pela entidade deve ser baseada nas necessidades dos usuários das demonstrações. Então, o que os usuários querem? Os usuários querem saber sobre o conceito financeiro ou sobre o conceito físico do capital. Geralmente, eles querem saber sobre o conceito financeiro. Então, geralmente, as demonstrações são divulgadas com o conceito de capital financeiro. E esses conceitos, a gente tem outros conceitos, né? Por exemplo, manutenção de capital financeiro. Então, neste caso, o lucro é auferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no final do período exceder o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no início do período, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período. Então, unidades monetárias nominais ou em unidades de poder aquisitivo constante, em que é medido esse capital financeiro. É o lucro, né? O lucro é o aumento do patrimônio líquido, né? O lucro só é auferido se houver aumento do patrimônio líquido no período e esse aumento não for resultante de contribuição dos sócios. Então, esse é o conceito de manutenção do capital financeiro. E, sob o conceito de manutenção do capital físico, o lucro é oferido somente se a capacidade produtiva física ou operacional da entidade, ou dos recursos necessários para isso, no final do período, exercer a capacidade física do início do período, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período. Então, aqui o lucro, no conceito de capital físico, nós não estamos falando de patrimônio líquido, estamos falando de capacidade operacional. Se ela for maior no final do período do que no início, excluídas quaisquer distribuições ou contribuições dos sócios, aí se tem o lucro no conceito físico de capital. Então, o lucro é o valor residual, o resto, que permanece após despesas, né, terem sido reduzidas da receita. Aqui, né, receita menos despesa igual a lucro. Se a perda exceder a receita, o valor residual é uma perda, também conhecida como prejuízo. O conceito de manutenção de capital físico exige a adoção do custo corrente como base de mensuração. O conceito de manutenção do capital financeiro, contudo, não requer o uso de base específica. A seleção da base depende do tipo de capital financeiro que a entidade está buscando manter. A diferença principal entre os conceitos é o tratamento dos efeitos nas mudanças dos preços dos ativos e passivos da entidade. Então, será mantido o capital se tiver tanto capital no fim do período quanto tinha no início. Qualquer valor acima daquele é lucro. Então, lembrando, lucro no capital físico, né, a base de mensuração do capital físico é o custo corrente. E o capital financeiro depende do tipo de capital financeiro que a entidade está buscando manter. Por exemplo, propriedade para investimento pode ser pelo custo histórico ou pode ser pelo valor justo. Depende do tipo de informação que se requer, né, do tipo de tratamento daquele elemento patrimonial. Ajuste para manutenção de capital. A reavaliação ou reapresentação de ativos e passivos origina aumentos ou reduções do patrimônio líquido. Embora esses aumentos ou reduções atendam à definição de receitas e despesas, eles não são incluídos na demonstração do resultado, sob determinados conceitos de manutenção de capital. Então, eles são incluídos no patrimônio líquido como ajustes para manutenção de capital ou reserva de reavaliação, como, por exemplo, ocorre na demonstração do resultado abrangente. Então, tá aqui, esse é o término do capítulo 8, e aqui também a vigência da legislação, com apêndice a partir da página 60, né, de normas de definição de termos. Então, tem todas as definições aqui relevantes para incentivar o seu aprendizado. E vamos ver como o capítulo 8 pode ser melhor fixado para o nosso meio de questões. Aqui um exame de suficiência para bacharel em ciências contábeis, para que seja contador. Então, você pode parar o vídeo, tentar resolver sozinho, ou podemos resolver juntos
a partir de agora, se você preferir, é para dizer se está verdadeiro ou falso de acordo com a estrutura conceitual. 1. De acordo com o conceito de capital financeiro, tal como o dinheiro investido ou seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Verdadeiro. Capital financeiro, o capital é sinônimo de patrimônio líquido ou de ativos líquidos. 2. De acordo com o conceito de manutenção do capital físico, o lucro é considerado auferido somente se a capacidade física produtiva da entidade no fim do período exceder a capacidade física no início do período, depois excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Correto também. 3. Todas as mudanças de preços afetando ativos e passivos da entidade são vistas no conceito de manutenção do capital físico como mudanças na mensuração da capacidade financeira da entidade, devendo ser tratadas como lucro, nem sempre. Então, mudança de preço é um ajuste de preço apenas e não deve ser tratado como lucro. Não, nem todas as mudanças de preço. Falso, portanto. Então, a primeira e a segunda são verdadeiras, a última é falsa, o que nos faz marcar corretamente, correta, né, como correta, a alternativa D, DVF. Questão aqui para técnico em contabilidade. Você pode tentar responder sozinho, a questão número 20. Se preferir, nós podemos responder juntos agora. É incorreto afirmar sobre conceito de manutenção de capital e determinação de lucro. Alternativa A. De acordo com o conceito de manutenção de capital financeiro, o lucro é considerado oferido somente se o montante financeiro dos ativos líquidos no fim do período excedeu seu montante financeiro no começo dele, depois excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Essa alternativa é correta, estamos procurando a incorreta. Vamos para a próxima. De acordo com o conceito de manutenção do capital físico, o lucro é considerado oferido somente se a capacidade física produtiva da entidade no fim do período exceder a capacidade física no início dele, depois excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Correto também. C. O conceito de manutenção de capital representa um elo entre os conceitos de capital e de lucro, pois fornece um ponto de referência para a medição do lucro. O conceito de manutenção do capital físico requer a adoção do custo histórico, e aqui está o erro. Né? Na verdade, requer a adoção do custo corrente, com base de mensuração, gabarito letra C, portanto, enquanto o conceito de manutenção do capital financeiro não requer o uso de uma base específica. Isso está correto. E D. A principal diferença entre os dois conceitos de manutenção de capital está no tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos ativos e passivos. Em termos gerais, a entidade terá mantido seu capital se ela tiver tanto capital no fim do período quanto tinha no início, computados os efeitos das distribuições aos proprietários e seus aportes de capital para o capital durante o período. Então, está correto? Gabarito letra C. E muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.